Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou vir com uma palavra é, lá em Joel capítulo 2. Era outra palavra que eu ia fazer desse vídeo, mas o Espírito Santo me mudou para falar sobre isso. Foi a ministração que foi falado na igreja ontem, né? E é um pouco também do que eu tô vendo e um pouco também do que você consegue ver o amor de Deus sobre nossas vidas, né? Então, vou começar a partir do 1 mesmo, eu vou lendo, e aí o Espírito Santo vai ministrando aqui conforme até um dia pro ir falando, né? Então, vamos lá. Começa aqui no capítulo 1. Toquem a trombeta em Sião, dê o alarme no meu santo nome. Tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. O que é o dia do Senhor? É o dia da justiça, né? Então, praticamente é o que fala em Apocalipse, né? Então, é quando Jesus voltar, né? E aí vai ter, aí um só que vai ter arrebatamento, aí você defende que todos vão passar na Terra, aí, né? Aí tem várias teorias, né? Mas, o santo dia do Senhor é o dia que o Senhor vai trazer justiça para a Terra, né? E aí é Jesus voltando, né? Tomando o trono, e castigando também aqueles que zombaram, né? E vim buscar sua igreja, né? É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Como a luz da aurora se estende pelos montes, assim um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca se viu antes, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles, o fogo devora, atrás deles, arde uma chama. Diante deles, a terra é como um jardim do Éden. Atrás deles, um deserto arrasado, nada lhe escapa. Ou seja, é um exército devorador, né? Basicamente. Eles vão destruir tudo que tiver à frente. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria. Atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros de guerra. Saltam sobre os cumes dos montes como um fogo crepitante, que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, os povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Ou seja, o dia do Senhor não vai ser um dia normal, né? Vai ser muita gente, vai ter ranger de dentes, né? A gente já fala em alguma parte da Bíblia agora, que eu não lembro exatamente o versículo. Choro e ranger de dentes, né? Eles atacam como guerreiros, escalam muros como soldados, todos marcham em linha, sem se desviar-se do curso. Não empurram um aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam entre os dardos e ainda que caiam não desistem. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo do muro, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme, os céus estremecem. O sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Ou seja, aqui está falando do exército de Deus, né? Como são numerosas suas tropas, como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Ou seja, nós, né, cristãos, somos parte do exército do Senhor, né? Mas a gente já está aqui na linha de frente pregando a palavra de Jesus Cristo, né? Só que aqui eu entendo como parte nós, né, como exército à frente também junto com o Senhor, com Jesus, e também eu entendo como parte do exército de anjos, né, que Deus tem, que vai descer nesse dia do julgamento, né, e vai ser uma tropa que, né, ninguém nunca viu antes, né? Vai ser
vai ser algo assim, sobrenatural que vai acontecer, né? E não vai ser um dia normal, não vai ser um dia alegre, vai ser na verdade um dia de muito pânico para quem, né, ignorou a palavra, né? Então, o Senhor vai levantar a voz da frente dos seus exércitos, ou seja, é como se o Senhor fosse o Senhor Deus, né? Ou talvez aqui ele pode estar também se referenciando a Jesus à frente, né? E vindo com seu exército. E aí bota aí, continua aqui no capítulo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem para mim de todo o coração com jejum e lamento. Com jejum, lamento e pranto. Ou seja, aqui é a parte que assim, que o Senhor continua, nosso Deus, ele continua de braços abertos pra gente, sabe? Então, quem vai passar por isso quem tá nem aí mesmo, sabe? Quem tá nem aí pra Deus, quer continuar fazendo só as coisas do mundo, entendeu? Quem não ama a Deus, não ama Jesus, né? E sabe da palavra, mas prefere ignorar e até, às vezes, até piorar a situação, né? De ainda convencer a outros, ridicularizando essas coisas, né? Mas aqui, ó, Deus pede pra gente, ó, vou voltar de novo aqui no 12. Agora, porém, declara o Senhor, volte para mim todo o coração com jejum, lamento e pranto. Ou seja, anterior a isso, ele meio que falou sobre... É como se tivesse falado sobre o Apocalipse, entendeu? Que vai acontecer lá no futuro. Que vai ser o dia do julgamento do Senhor, né? Ó, rasguem o coração, não as vestes. Ou seja, essa época, quando as pessoas ficavam em luto, eles rasgavam as vestes, né? Então, como se fosse não uma tradição, mas como fosse eles expressavam o sentimento deles, né? Rasgando as vestes, né? Então, que era a dor que eles estavam sentindo, né? E aqui na Bíblia fala pra gente rasgar o coração nas vestes, ou seja, ser um coração quebrantado, né? Amar o Senhor pelo que Ele é também, né? Saber que a gente que somos pecadores, né? E porém que Jesus ele fez o sacrifício em nosso lugar, que a gente se arrependa, né? De todas as coisas que a gente faz, né? E tá ser mais parecido com Cristo. E volte para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e passivo, ou seja, e volte para o Senhor, ou seja, às vezes a pessoa tá afastada também, né? Sei lá, tá às vezes até com a birra com Deus, né? Se Deus não fez, eu também não adoro mais Ele, né? Parece extremo, mas acontece. E aqui, e mesmo se você voltar, Deus não vai ter orgulho de falar, não, agora você foi embora, agora eu não quero saber mais de você. Não, ele vai te receber de braços abertos, igual a passagem das ovelhas que Jesus fala, né, da parábola. Ele tá com 99 ovelhas, mas aquela uma ovelha ele vai atrás também, entendeu? Ele não vai deixar para trás. Ele se preocupa com aquela uma que tá desviada, né? Eu posso depois fazer um vídeo só sobre essa parábola. Vamos lá. Volte para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em se irar-se, cheio de amor leal. Arrependa-se e não envia a desgraça. Ou seja, às vezes Deus realmente está, no caso aqui, isso é o que eu vejo muito no Velho Testamento. Deus está para aplicar uma justiça, que é a justiça mesmo, né? De ira contra algum dos seus filhos de Israel, e às vezes por misericórdia ele não, às vezes provavelmente deve ter algumas pessoas, né, que estavam orando e tudo mais, né, e essas pessoas, às vezes por amor a essas pessoas, em misericórdia, ele às vezes cancela ele não envia a desgraça, né, que ele falou aqui. Ele fala que talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar, deixe uma bênção. Ou seja, talvez ele fala para as pessoas se arrepender, na verdade. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Oferta de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta, porque naquela época era aquelas coisas de cereal, sacrifício, né? Hoje é a adoração na igreja, né? Então, volte a adorar em comunhão, né, com Cristo.
que hoje é o meio, lógico, né? Você pode adorar, você adora a qualquer momento, né? Você adora louvando, cantando, em casa, no carro, mas principalmente em oração em igreja, né? A adoração em igreja, né? Que você tá lá louvando junto com seus irmãos. Toquem a trombeta em Sião, consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnem o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo que as mãos no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento. Que os sacerdotes que ministram diante do Senhor chorem entre pórticos do templo e altar orando: poupa o teu povo, Senhor. Não entregue a tua herança ao desprezo e à zombaria entre as nações, porque diriam entre os povos: onde está o Deus deles? Então aqui, o pessoal de Israel estavam passando por um período meio conturbado, né? Ou seja, se eu não me engano, é nesse período aqui que eles estavam deixando um pouco Deus de lado, né? Até cultuando outros deuses e já tava meio que nem aí pra Deus, pro Deus próprio, né? Tava com o Deus de madeira e fazendo as coisas impuras do coração deles, né? Aí houve o profeta falando sobre, né, a consequência do Senhor, o dia do Senhor, né, que irá e tal. E ao mesmo tempo ele pediu misericórdia, né? Então, aqui ele pede pro seu povo, né? Ele pede para Deus poupar o seu povo, né? Não entregar a herança e tal. E aí Deus responde aqui embaixo, né? Com promessas, né? Não só para eles, como para a gente também. Então aqui, na resposta ele vem: então o Senhor mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo. Ou seja, ele mudou a sentença dele, né? Seria trazer pragas e exércitos de anjos para devastar naquela época, né? E para mim ainda é uma referência ao final também, ao Apocalipse. Isso aqui é para mim, né? Eu não vou saber, né, bater o martelo, não, é isso, mas para mim também é uma referência dos fins dos tempos, do dia da ira de Deus que vai cair sobre a terra, né? O dia do Senhor. O Senhor respondeu ao seu povo. Então aqui, ó. Então o Senhor mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo, né? Aí o Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei vocês objeto de zombaria para as nações. Ou seja, ainda as nações em volta, que provavelmente naquela época era filisteus, né? Estavam zombando deles ainda pelo próprio castigo que eles estavam passando, né? Eles foram castigados, né? O povo de Israel, pelas coisas que eles estavam fazendo, e eles ainda estavam sendo zombados, né? Então, aí é que Deus fala, né? Ele nunca mais seria um objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e sua retaguarda para o mar ocidental. A sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, ó terra. Regozije-se e se alegre-se. O Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens do deserto estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele dá a vocês a chuva de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono, as de primavera, e como antes fazia.
Ou seja, que o pessoal estava aprendendo, o pessoal estava passando por um período de seca por castigo de Deus, né? Eles estavam fazendo. Não é que eles estavam querendo adorar outros deuses e deixando Deus de lado. E Deus sempre tem um jeito didático de fazer a gente aprender que a gente está tomando o caminho errado, entendeu? E ele faz, né? Claro, Deus sabe de tudo, ele sabe exatamente como fazer. A gente voltar para. Opa, peraí, você está saindo do trilho, volta. Então é basicamente isso que Deus fez aqui, né? E aí o povo começou a clamar e ele teve misericórdia, né? E aí ele também traz promessas, né? Para as pessoas, para o povo dele aqui, né? O povo de Sião. E para ele se alegrar, o Senhor, o seu Deus, pois deles vem a chuva, ou seja... Aí fala, mas pra gente não faz muito sentido vir chuva, né? Até alaga as cidades quando vem chuva. Aí é que assim, nessa época, eles só tinham comida se chovesse. Porque eles dependiam de plantação. Se não chover, as plantações não iam nascer e eles iam ficar sem comida, entendeu? Então, basicamente, o que quer dizer esse versículo aqui? A dependência do Senhor, entendeu? A gente precisa depender de Deus, entendeu? Ele pode dar a nossa provisão a qualquer momento, né? Ele também vai dar direção pra gente do que a gente tem que fazer, né? Não é só dar a provisão e pronto, eu vou ficar aqui esperando aqui e a provisão vai cair do céu, não é? Ele vai dar a direção, né? Pra você fazer. E quando você não tá seguindo a direção, ele vai começar a mexer algumas pecinhas aí pra você se ligar. Eu falo por experiência própria. As eiras ficaram cheias de trigo e os lagares transbordando de vinho novo de azeite. Ou seja, o mesmo Deus que tirou, né, que nosso Pai, ele também é um Deus de dar, e quando dá em abundância, não é pouco não. Então aqui, os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Ou seja, aqui é uma promessa que ele já está fazendo para o povo, né, pessoal de Sião. Vou compensar vocês pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Gafanhoto migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto portador. O meu grande exército enviei contra vocês. Ou seja, eles enviam. Foi o próprio Senhor que enviou ainda, além de não ter chuva. O próprio Senhor enviou pragas nas plantações para deixar eles sem comida nenhuma. Eles estavam passando fome, né? Só que aí para ver como que o Senhor é bondoso, como ele é misericordioso. O povo clamou e ele converteu o que era a sentença como misericórdia, né? E aí ele percebeu que o povo, né, voltou acordou, né? É o que eu falei aqui, daqui o povo acordou. E ele é um Deus bondoso, é aquele mesmo Deus que te põe no deserto para você aprender, depois ele te põe na bonança, né? Quando você tá seguindo o caminho certo, né? Se você desvia de novo, você vai passar mais um pouquinho de tempo no deserto para poder aprender. Mas esse é nosso Pai, sabe? Ele não vai colocar você à prova em coisas que você não suportaria, né? Ele tá colocando à prova. Quando se você se considera filho de Deus, né? Você sabe que tá querendo estar próximo de Deus. Sabe que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, assim, essas tribulações que acontecem é para aprender alguma coisa. Né? Lógico, a gente não tá livre de tribulação, né? Mas dá para entender quando é algo de aprendizado e quando é algo que realmente é imprevisto. Né? Que acontece. Imprevistos podem acontecer, pessoal. Acho que acontece. Mas tem coisas que acontecem que simplesmente é Deus nos orientando e colocando a gente de volta no trilho, né? E ele foi bem generoso aqui, né, o nosso Senhor. Vocês comerão até se saciarem e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então, vocês saberão que eu sou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. E não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Ou seja, quando ele fala aqui, dá pra ver muito bem que naquela época eles já tinham visto tudo, já sabia de tudo que a gente sabe, né? Do Egito e tudo mais. E mesmo assim eles ainda estavam querendo idolatrar outros deuses feitos por homens, né?
Deus é, né, Deus com D minúsculo. Isso é só coisa carnal, sabe? Tipo, então assim. Então eles precisaram passar por isso daqui para aprender, né? Para ver que tá bom, se é que vocês devem. Tipo, assim, ele falou como se fosse assim, tá bom, já que vocês acham que, sei lá, é Baal que é Salvador, então vai lá pedir pra Baal. Aí você vai parar as pragas, né? Entendeu? É mais ou menos por aí. Aí vem aqui, o dia do Senhor. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito aqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ou seja, esse grande e temível dia do Senhor é o que eu falei, é o Apocalipse, é o dia de julgamento final. É quando Deus vai derramar sua ira, né? Que é que ele acumulou em anos e anos e anos sendo paciente conosco. Sobre a terra, sobre aqueles que ainda continuam zombando de Deus, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, até mesmo entre os sobreviventes, aqueles que aclamaram o Senhor. Então, mesmo que digamos que houve arrebatamento e algumas pessoas ficaram, né? Metade foi, metade ficou. Mesmo essas pessoas que ficaram, não é porque elas ficaram que elas vão sofrer para eternamente. Mas se essas pessoas se aproximarem de Deus, elas podem ser salvas também, né? Só que vai passar um perrenguezinho aí, né? Vai passar uma dificuldade aí, né? Mas conforme a promessa que foi feita no Monte Sião, haverá livramento para essas pessoas também, desde quando clamam a Deus, né? De coração, né? Porque Deus sabe também quando você está clamando só por medo, né? Por medo não vai contar, não. Ele quer tipo um clamor de verdade, um clamor de coração, sabe? É algo que vem... vem quase... Esse clamor vem quase do Espírito. Não falo nem que vem de você reclamar, porque vem quase como se fosse da alma mesmo, sabe? E isso já até aconteceu algumas vezes, assim, de eu chegar num ponto de chegar e só clamar a Deus, porque eu já não sabia mais o que fazer. E ele respondeu. Então, a gente tem um pai que aqui mostra um pouco que a gente tem um pai que cuida de nós. O problema não está em Deus não querer estar perto de nós, assim a gente se afastar dele por conta das coisas do mundo, entendeu? E o que o Espírito Santo quer colocar no meu coração para falar para vocês é que se aproxima do Pai, se aproxima de Deus. Deus quer intimidade, Deus não quer religião, Deus não quer uma pessoa religiosa, porque a pessoa religiosa ela vai virar igual os fariseus da antiga, entendeu? Vai ser só um bom conhecedor das leis e não sei o que, mas a intimidade com Deus, a aproximação com Deus não tem, entendeu? A pessoa é muito bom em chegar, ajoelhar e orar, mas aquela oração vazia, sabe? Não tem clamor, não tem proximidade, não tem... Às vezes ainda só pedindo. Deus pode fazer tudo que você precisa, Deus pode te dar tudo. Se Deus quisesse, Ele te dava 100 milhões na conta agora, né? Mas às vezes você não está preparado para isso, né? Não faz parte do seu propósito, né? Então, tem tudo isso, entendeu? Como eu falei no exemplo de um vídeo anterior aí, em algum do vídeo, eu falei, você, se tivesse um filho vou até abaixar a idade aqui, de 8 anos, você daria um carro para ele, uma moto 0 km, se ele pedisse para ele andar pelas ruas aí? Não ia, né? Porque ele não está preparado para isso. Então, a mesma coisa é Deus conosco, né? Tem coisa que ele pode ser até fazer parte do seu propósito, mas ele vai te preparar antes de te liberar essa bênção, né? E tem coisa que ele só não vai na mesma, entendeu? Porque ele sabe que se você pegar esse negócio aí,
Ou você vai se afastar de Deus, ou você vai fazer besteira aí pela rua, né? Então, assim, conhece a gente, né? Então, como eu falo, liberar bem você não vai liberar, né? Só que tem gente que continua querendo assim mesmo e vai forçar, né? E aí que dá os problemas. Mas enfim, que Deus possa te orientar, né? Na sua jornada, no seu propósito. Que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma maneira. Que Deus abençoe sua vida. Nunca esqueça do amor de Deus, tá? Ó, esse final me fez lembrar da palavra que tá lá em 1 Coríntios 13:3. Que Paulo fala assim: se eu der aos pobres tudo o que possuo, entregar o meu corpo para que eu tenha de me glorificar, mas não tiver amor, nada disso valerá. Ou seja, você pode até estar também fazendo as coisas para Deus, né? Mas é por amor? Ou é porque você está querendo alguma coisa de Deus, entendeu? Você está fazendo as coisas pelo mandamento do amar o próximo, né? Ou porque você você só tá fazendo achando que, pô, quanto mais eu fazer, mais Deus vai olhar pra mim. E não é bem assim, né? Deus quer que você se comporte como um filho com ele, né? Com ele, né? Então, ele quer seu amor primeiramente, ele quer sua salvação primeiramente, ele quer que você tenha um relacionamento com ele. Então, nada de vale se entregar o braço, a perna, ou entregar o corpo e tudo mais que você tem, mas não ter a presença de Deus, não querer o aproximar dele. Você só quer saber ou te livrar do mal, né? A maioria livra do mal, é só essa parte que a pessoa quer, né? E tipo, não liga pra quem é realmente Deus, né? Pro pai que ele é, né? Ele é um pai muito cuidadoso. Ele como eu falei, ele é um pai que ele ensina, ele tem a didática dele, que ele conhece cada pessoa e até onde a pessoa consegue aguentar. Então, de didática, e o que ia ficar claro, que ó, se eu fizer isso aqui, se Deus, né, faz isso aqui na sua vida, para poder você ajustar a sua rota, porque às vezes você está tomando a rota errada. E é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo.